Olá, olá, bem-vindos ao canal podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados e histórias especiais. Quero agradecer a todos que me enviaram mensagens falando do episódio que inclusive está disponível no canal Longevidade com o Dr. Carlos Neto. Foi incrível, informações importantes para você que quer ter longevidade, tá? E hoje vamos ter um convidado muito especial. Quero aproveitar, você que está aí, fica até o final aqui comigo, se inscreva, coloca o sininho, notificações, curte, compartilha, que eu tenho certeza que tem uma vida que precisa ouvir e ser ouvida. E eu estou muito feliz com esse espaço, que também é para vocês ouvirem e serem ouvidos, tá bom? Bom, vamos aproveitar esse clima de Olimpíadas. E para Olimpíadas, eu estou com um campeão aqui que tem uma história incrível de superação. Ele ajuda pessoas também em superar. É meu treinador. Ele é campeão paulista, meio fundo, de 1.500 metros e 800 metros. Ele é formado em educação física. Ele treina para atletas que estão, inclusive, na Paralimpíadas. Ele é personal trainer, quem precisar, vou deixar o arroba dele aqui. E também está na assessoria do Nelson Evencio, tá? É muito legal esse trabalho que o meu amigo e treinador Amilcar. Uhum. Tudo bem, Tudo bem. Amilcar? Bem-vindo ao podcast da Dor para a Cor. Aham. Sou muito grata de você estar aqui. Você acompanha, né, Hum, o meu processo de evolução uhum. e me ajuda, né, nesse processo de Verdade. evolução de resistência, Uhum. de foco, de ansiedade através do esporte, tá? Tá. Então hoje, Amilcar, eu quero que você conte para todos que estão aqui, né, assistindo, como que o esporte entrou na sua vida? Fala pra gente a sua história Uhum. desde o início, o quanto o esporte te beneficiou. Então, eu comecei o esporte assim, eu gostei, foi a primeira vez eu fui ver na televisão, vi o João do Pulo, que era na minha Sim, época, né, que quando ele bateu o recorde do mundo. sim. E daí o meu primeiro contato era esse, eu queria saltar igual a ele, né. Aí eu fui no local. A minha mãe era empregada doméstica e tinham os médicos na época que eles faziam, que era da faculdade da Paulista de Medicina. Ah, E através lá eles me levaram para mim estar fazendo esse salto. Aí só que viram como eu era muito magro, falou assim: "Ó, você não serve para isso, acho que era melhor você correr, você ganha mais". Aí com 13 anos eu fui fazer, tinha um campeonato universitário, eles falaram assim: "Ó, corre lá". Eu corri e ganhei de todas os universitários, só que eu tinha 12 anos. E o técnico foi onde ele me levou para que seria o Centro Olímpico, né. sei. E foi lá que comecei a minha caminhada como atleta. Era um garoto, vamos falar, era muito franzino, e lá eu comecei a ter os tratamentos que a gente fala, né. E de Certo. lá comecei nas categorias baixas, né, que era infantil, juvenil, comecei a ganhar várias provas, Que legal. e foi onde a minha o decorrer, né, como eu falo, né, e Aham, participei de vários clubes, né, que de São Paulo, certo. e foi de lá E pra aí cá, você pegou gosto peguei pelo gosto. esporte, É. né? Viu o quanto Uhum. o esporte te favoreceu, te beneficiou em Isso. vários sentidos, É. né? E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, tá? O esporte, ele resgata vidas. O Amilcar faz um trabalho incrível comigo sobre uma depressão que vocês sabem, né, no meu processo de luto. Eu sempre gostei do esporte, porém, eu fazia de uma forma errada a corrida, não técnica. E corrida é técnica, você tem que aprender a correr, né, Milcar? Exato. Você tem que saber os passos, você tem que saber a respiração correta para ter qualidade, não te prejudicar. E nesse processo, eu descobri o quanto o esporte me salvou da depressão, né? E Isso. aí, Amilcar, eu quero que você fale para todos que estão nos assistindo, eh, como que é esse seu trabalho com atletas? Porque você trabalha com atletas paralímpicos, Uhum. né? Para atletas para Aham. Olimpíadas, e também para atletas que estão em busca de um De uma melhor performance essa. resultado, né? Aham. Inclusive o Amilcar, pessoal, ele é um atleta de alto rendimento. Então, e esse alto rendimento, Amilcar, não é do dia para a noite. Não.
Isso você adquire, você tem que adquirir conforme o tempo. Conta pra gente como que é Uhum, esse processo, como que você faz com pessoas que você treina, atletas e para-atletas, como que é um degrau de cada vez para você chegar no uhum. pódio de uma forma com qualidade. Então, é assim, a maioria dos atletas que iniciam, a gente começa com, vamos falar assim, tem as categorias, né. Tá, Tem alguns que já começam um pouquinho já mais velhos, né, mas que já tem o aptidão, né, física, né. certo. Então isso ajuda bastante também. Mas tem a garotada que a gente faz a iniciação, que a gente vai ter que começar a ensinar para o Sim, de degrau a degrau, né, como que corre, como a gente pega também o pessoal que está começando a querer correr agora, também a mesma forma que vai fazer, vamos falar, pouco a pouco, para até você chegar numa qualidade de vida e também onde você consiga sim. estar. Uhum. Sim, você falou uma frase Hã. muito importante para mim que eu estava correndo inclusive quando você falou Uhum. essa frase, que nós não estamos, no meu caso, tá, pessoal, que nós não estamos atrás de tempo, e sim de resistência. E eu estava Uhum. correndo, eu falei: "Gente, isso faz total sentido para mim", Uhum. porque hoje o meu propósito é longevidade, Uhum. esporte, eu acredito muito, né, no esporte, na questão da saúde Uhum. mental, do autocuidado, do autoconhecimento. E eu virei a chave, porque eu queria correr, 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 Uhum. e isso me prejudicava. E quando você falou essa frase, não é tempo, e sim resistência, eu mudei até a minha maneira de correr. A Uhum. minha ansiedade melhorou, porque eu tenho ansiedade, quando eu estou correndo, eu fico muito preocupada com o tempo, em chegar, em finalizar aquilo. Eu quero finalizar logo. E não é por aí, né, Milcar? É. E eu te pergunto, existe para quem está querendo iniciar, é importante isso, quem está querendo iniciar, correr, existe uma idade mínima ou não? Você já passou dos 30, já está tarde? Porque tem muitas pessoas que eu sinto que têm vontade, porém não têm coragem, seja de Uhum. medo, alguma Uhum. insegurança, achar, putz, não vou conseguir, já vai com uma negativa, né? Entendi. Traz pra gente como que é esse processo, assim, como que é o seu trabalho com quem tem a vontade, mas não tem Uhum. coragem. Então, o primeiro passo é assim, eu acho que você tem que passar num médico para estar vendo como você está fisicamente, para depois a gente começar a fazer um trabalho que seria de acordo com você. Por exemplo, Certo. aquela pessoa que nunca correu, ela vai ter um processo, que a gente vai falar assim, primeiro vai ter que caminhar, depois aquela caminhada, aquela corridinha, caminhada, Sim, corridinha, aí depois a gente vai começando a ter esses degraus, que é onde, vamos falar assim, aí até a partir do momento que ela vai começar a fazer diretamente toda. vai seguir de uma Isso, forma isso, é. correta. É, Hum. isso aí, gente, é muito legal, porque assim, estamos falando de autoestima, né, de segurança, você Uhum, cria uma segurança para você. é. E aí, Amilcar, eu quero fazer uma pergunta para você sobre projetos sociais. Eu vejo muitos projetos Uhum, sociais que investem no esporte. Eu entendo também que o esporte é cultural. uhum, Pais incentivem seus filhos a fazerem esportes desde pequenos. uhum. Por quê? Você tendo essa cultura dentro de casa facilita mais para Exato, quem vai chegar até vocês, exato. né? Mas também tem o lado de não ter essa cultura. E aí existem projetos sociais que investem nisso, Uhum. e desses projetos sociais, você E vai me surgem, confirmar, surgem campeões, né? é. Faz sentido e surgem campeões. Fala para mim a sua experiência com projetos sociais, quem que Hum, você conhece, de repente, que saiu disso e tem uma uhum. história de superação e recomeço incrível. Então, eu trabalhei muito com o paralímpico, né, um pouquinho, né. Então a gente vê situações, é assim, eu tive várias crianças que, por exemplo, eu teve um dos meus alunos que ele jogava futebol, aí ele teve um acidente e onde ele começou a fazer do nada, começou lá a saltar e hoje é um dos melhores saltadores do Se país, né. identificou, É, né? se identificou. A gente tem uma menina que ela também era também amputada por um Sim, acidente, sim, e onde ela também na qual ela também é a mesma coisa, ela se identificou com o esporte, hoje tá numa Olimpíada. sim, Então, a gente tem várias situações. E tem sim, a garotada também que a gente fala, onde a gente pega, tenta indicar para ela estar fazendo o esporte, e onde a gente também eu falo assim, se não é um professor de educação física, ele
ajudaria. Ele ajuda bastante nesse lado, que é falar assim, ó, você vê uma revelação, toda vez eu estou em prova de rua. Eu vejo um garoto, a primeira coisa que eu faço, eu falo assim, ó, olha, ele corre bem, vê se vocês conseguem ir em um local, e a gente tenta localizar um local que seja próximo dele, Sim. para ele levar Para aquela criança incentivar, incentivar. né? Incentivar. Isso É, é muito legal. Inclusive, o Amilcar, além dele ser campeão paulista, né, meio fundo, ele é campeão de algumas provas de rua. isso. E correr na rua, gente, é totalmente diferente de Diferente, correr na esteira, né, Amilcar? exato. Existe toda uma técnica, Uhum. é um preparo diferente, né? Então você acaba fazendo. Fala para mim da sua experiência Hum. de correr em rua e ver o quanto as pessoas evoluem nisso, assim, né? Em tudo, na vida Uhum. pessoal, na vida profissional, na saúde, né? É. Você tem uma responsabilidade nessa construção, primeiro com a sua referência Uhum. e depois do quanto você estimula os seus alunos que chegam até você por Uhum. várias situações e fala: me ajuda, eu quero aprender a correr, Uhum. eu quero ter esse prazer em correr. Como que é a corrida em rua hoje em dia? Para o pessoal ter ideia do que nós estamos falando. Então, hoje a rua, assim, eu acho assim, eu acho que a principal coisa que o pessoal tem que fazer tem que procurar uma pessoa que consiga te passar esse valor, né? Que Sim. seria para você estar aprendendo a correr direitinho, porque hoje nós temos um grande problema. Tem muita gente correndo sem um educador físico, Que é que é importante. muito importante, porque na qual pode se machucar, ter Sim. várias Lesões, né? lesões, que é o principal, né? O Uhum. principal problema que nós temos hoje na Sim, nossa, sim. né? Lesões que Mas prejudicam depois, né? isso. Aí, ao invés de você seguir, você acaba Ser uma brecando. coisa prazerosa, vai ser uma coisa É. complicada, né? É, É. eu vejo muito isso, sabe? Pessoas que acham que estão tendo uma vida saudável, que correm Uhum. por conta. Gente, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter Tudo. um treinador, um profissional Aham. que te dê todo o suporte técnico, que te orienta de uma forma assim correta, tá? No episódio anterior Aham. de longevidade, Amilcar, nós Aham. falamos muito sobre resultados rápidos, milagrosos, e não Hum. existe. Não, não existe. Isso é uma coisa que é complicado. Você mesmo, né, É. na sua experiência aí, tanto pessoal como corredor, Uhum. você teve que fazer um processo também Uhum. inverso de muitas pessoas que procuram a corrida para perder peso, você teve que fazer um processo de ganhar peso pelo É. seu histórico. Uhum. Conta pra gente como que foi esse processo para você de ganhar peso no sentido assim, eu preciso melhorar. O que que é preciso para eu fazer para melhorar o meu rendimento na Uhum. corrida? Então, quando eu comecei, eu era muito franzino. Eu comecei com 13 anos de idade, né? E eu pesava 30 e poucos quilos, 35 quilos. Aí eu entrei num local que seria o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no qual onde eu comecei, eu tinha médico, tinha várias pessoas me orientando, Orientando, né? Na qual é onde eu cheguei a um peso que seria o peso ideal. certo? Mas, como fala, tudo foi orientação. E é Sim. onde a gente tem que, por exemplo, na vida, eu acho que é interessante vocês estarem fazendo o esporte, mas seja uma coisa agradável e Isso. não uma coisa maçante, porque acaba você perdendo aquele amor, prazer. Pô, hoje eu tô com 40 anos de corrida. Nossa. Então são coisas assim, eu gosto. É uma coisa Sim. que eu gosto. Eu Você acho que faz eu com prazer. acordo, eu faço com prazer. E é uma coisa que a gente tem que fazer com prazer. Eu sei que tem vezes, vamos falar assim, na corrida você vai ter dores, você vai ter um monte de coisa, mas, Exato. meu, é normal. Não É. adianta ir para o lado do remédio, e sim para o lado saudável. Saudável o É. que que é? Fazer com prazer. Ah, não estou com condições de fazer aquilo? Faça menos, mas faça. Mas faça Sim. devagar e faça consciente. Não Sim. faça para se machucar. Cada um tem o seu tempo, né? É. O seu processo. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque eu tenho um testemunho de uma doença neurológica que eu já falei para vocês. Eu fiquei praticamente um ano paraplégica. E graças ao esporte, Uhum, a minha recuperação muscular foi muito boa e foi mais rápida até do que o esperado, do prazo, né, que eu recebi do uhum. médico na época. Por quê? Tem memória. É. Você, quando faz um esporte, a sua musculatura, as células têm memórias. Então, assim,
ativa. Opa, eu lembro que a Renata Uhum, tem uma história boa de musculatura devido a um esporte que ela sempre fez. Então vamos voltar e voltar de uma forma melhor, né? exato. Uma coisa que eu observei bastante, e eu sei que acontece com todo mundo, é o hormônio da endorfina. Uhum, Então, qual que é o melhor remédio? Claro que cada caso é um caso. Mas no meu caso, o melhor remédio para minha depressão, um dos pilares importantes, foi o esporte. Por uhum, quê? Eu ativei o meu corpo, automaticamente ativei a endorfina, isso. né? Uhum, E a endorfina, ela libera, é um hormônio que libera a satisfação, isso. ela tira o estresse, né? Uhum, Ela dá prazer. Então, você ativando sempre o seu corpo, fazendo atividades uhum, aeróbicas diariamente, você está com a endorfina ok. Então, ela vai cada vez uhum, te motivar. Então, você acaba mudando seus hábitos. exato. É muito legal, né? É. Você deve ter visto, né, Amilcar, muitas pessoas É, que chegam. tive várias experiências na vida total, né? Então, situações, por exemplo, eu trabalhei muito com provas longas, né? Então, provas longas, a gente vê é o, a cabeça da pessoa, as condições físicas. Então, são situações, assim, bem adversas, né? Sim. Que eu, por exemplo, eu tenho uma das situações, eu sempre cito porque as que, de tantas pessoas que passaram, então eu tive uma dessas pessoas, por assim, ela teve uma experiência ruim no início da primeira prova que ela fez, e aquela coisa, como eu falei assim, você tem que ter uma orientação, nunca você faça aquilo que sem você ter uma orientação. É Isso. aquela coisa do, vamos junto que a gente consegue fazer. Ela fez, ela foi parar no hospital, devido a um Hum, problema também. Coisa. Depois, na outra vez seguinte, quando ela foi comigo, nós fizemos de acordo com, falou assim, vamos devagar e tranquila. Ela conseguiu terminar, que ela era 21 quilômetros na época, nossa. e foi uma coisa saudável, porque ela soube se conter e Sim. que é o principal, né? É, e não desistir, É, né? Tem momentos que dá que dá vontade. vontade de É. desistir, sabe? De dores, a disciplina, eu quero que você fale Uhum, como que é a disciplina no esporte, uhum, na corrida, porque também a disciplina na corrida é um dos pilares importantes. Se você não tem disciplina, você não vai conseguir correr, isso é fato, né? Disciplina para acordar bem, dormir bem, acordar bem, isso, né? Disciplina com alimentos, né? A isso. sua forma de se alimentar, porque isso conta muito na corrida também. A hidratação conta bastante. Conta. Como que é a disciplina para uma. Vamos falar primeiro a disciplina para um esportista profissional Aham. e depois a disciplina para quem está iniciando A a corrida. corrida. Então, o atleta em si, esse é o lado que, assim, você tem que esquecer um monte de coisa que são os principais. Esquece de festa. Se você quer ser alguma coisa, chegar a ser alguma coisa, você tem que ter essa é a maior, é a maior parte da vida da nossa, né? Que Imagino. seria, é aquilo, você vai ter que estar todo dia, treino, 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 e pouco, você não vai ter uma vida social, Sim. né? Que você pode ver a história de toda a maioria dos atletas aí que a gente fala, hoje eles estão mostrando mais do que antes, né? Que a Uhum. pessoa não tem uma vida social. A pessoa tem que viver aquilo para ela poder chegar no objetivo dela, que é Uhum. chegar numa Olimpíada ou que seja Aham. no geral. Isso. E agora, o amador é o meu modo assim. A gente tem que manter uma disciplina, mas só que o amador tem um lado aqui assim. Eu vou falar também um atleta também do mesmo jeito, tá? De corrida. Ah, É aquela coisa. Eu começo a me sentir bem, então eu acho que eu posso fazer além daquilo. Só que você não pode fazer o além daquilo. Além daquilo pode te acarretar um monte de coisas lá na frente. Que é uma delas é o quê? Se machucar, o excesso, sim. tá? O excesso, hoje nós temos muito problema de fratura pro estresse. Por quê? Excesso. Sim. É. O excesso, o que que é? É aquela pessoa que fala assim, ó, hoje você está programado para fazer a tal quilometragem. Aí fala, mas eu estou muito bem, eu vou fazer um pouquinho a mais. Esse pouquinho a mais que não pode ser. Por Certo. isso que a gente tem que fazer, tem que ser disciplinado para você poder chegar no seu objetivo.
Esse é o ponto. É. Eu acho que a gente tem que traçar metas, não desistir do alvo. Aham. Isso daí para mim é o ponto. Eu tive uma experiência muito boa com você Hum. nessa última corrida, né, que nós fizemos de 5 quilômetros. E 5 quilômetros para mim, pessoal, é uma vitória para quem não andava, né, para quem estava Uhum. correndo de forma errada, que teve lesão no quadril. Um médico falou para mim assim: você nunca mais vai correr. Eu não comprei essa ideia do médico. Uhum. Falei, eu vou voltar a correr, mas eu vou voltar de uma forma Saudável. saudável, com qualidade. E Uhum. qual é o caminho para isso? Procurar uma pessoa que vai me dar toda a parte técnica, Uhum. toda a orientação. E é você, no Aham. caso, comigo, tá? E aí, eu lembro, Amilcar, que nós estávamos correndo e o seu papel comigo foi fundamental. Uhum. Porque a corrida, ela é muito mente, gente. A corrida, como todo É. esporte, tem que ter foco, né, Milcar? Isso. Você tem que trabalhar a mente a seu favor, né? Quando tá chegando uma subida, você Exato. lembra? É. Eu falei, eu não vou, eu já coloco uma negativa, eu não vou Que conseguir. é o que todo mundo costuma falar, sabotagem. A gente acaba sabotando por uma situação que pode ser pequena, Isso. mas e a gente tem que É, pegar, a gente sempre tem que, sempre eu falo, brinco com todo mundo, falo assim, existe o anjinho bom e o ruim. é, Então, quando você chega nessa hora, fala assim, meu, por que você tá fazendo isso aí? Por que você tá fazendo? Por que você tá se matando? é Você não tá horrível. ganhando nada. Mas não, você tá ganhando saúde, Você está se né? desafiando. Exatamente. É Que maravilhoso. isso para a vida depois, não tô falando só lá no esporte, para a vida na frente, você vai ver que vai fazer a diferença. Você vai ver, Exato. por exemplo, você vai conseguir tratar bem melhor as pessoas. Você vai estar do outro lado, não é só daquele lado. Nossa, é E mesmo. esse é o importante. Você numa empresa, você pode ser, vamos falar assim, é aquela pessoa pilhada. O esporte ela vai te ensinar esse lado, de você pegar, aprender a conviver com isso, você ser menos, um pouquinho mais calmo com tudo, Exato. né. É incrível. Isso que você falou, menos pilhado, é em busca que eu estou, né? Uhum, Eu tenho TDAH também, então o foco me ajuda bastante na corrida. E aí, Amilcar, quando hum, chegou a subida, eu lembro que você falou para mim assim: mas por que você não vai conseguir? Nós vamos é, conseguir. Eu aham, estou aqui ao seu lado. E uhum, você me motivou, eu uhum, sou até grata por isso, porque o trajeto que nós fizemos é um trajeto que tem um lado afetivo muito complicado para mim, né? Ficou marcado no meu inconsciente. E eu isso, estava fazendo o percurso que eu falei, aqui eu vou superar o meu lado traumático de algumas histórias que eu passei tristes no uhum, trajeto da corrida. E aí você percebeu que na uhum, hora que nós chegamos no trajeto, que ali foi a parte mais triste, eu, não go- aham, eu fico até emocionada quando eu lembro que foi o último trajeto que eu fiz com meu pai. uhum. É, eu tô com vontade de chorar. Não, Que meu pai tava. Eu não sabia que era a última uhum, ida minha e do meu pai uhum, naquele trajeto, sabe? E eu tinha que manter o meu controle emocional, porque eu tinha uma pessoa que estava partindo do meu lado. uhum, E eu não sabia mais o que fazer, eu sei que não dependia mais de mim. Então, quando eu cheguei naquele trajeto, você percebeu o meu comportamento, o meu rendimento caiu. Desculpa, pessoal, uhum, que eu fico realmente emocionada. Eu olho pra ele, eu fico uhum, emocionada. E você falou, tá tudo bem? Eu falei, não. Aí eu expliquei pra aham, você todo, lembra? isso, E você falou, então nós vamos superar. Esquece tudo que aconteceu aqui, porque o uhum, seu pai tá feliz de te ver correndo. Era dia dos pais essa aham, corrida. Eu fiz questão de correr. E eu consegui. E eu consegui a minha mente, eu uhum, trabalhei de uma forma positiva. exatamente. E foi uma sensação de desafio, de superação e E de de vitória, vitória. que é a palavra certa, vitória. Vitória, porque eu Aham, falei, aqui se encerrou um ciclo de tristeza, que foram alguns anos, né? E a última ida, como eu falei, e se iniciou uma nova Renata. uhum, Uma nova Renata que amou, honrou, cuidou, que Deus deu a sabedoria e a capacidade, mas também agora se desafiou e superou, exatamente. né? Uhum, Então eu acredito que você faz esse trabalho com muitas pessoas que te procuram. E esse trabalho é incrível, né?
Porque a gente não está falando só, como você disse, do físico. O Uhum. físico é uma consequência, é a mente em É o primeiro mental, o lugar, mental é o principal, né? né? Porque pensa só, você falou de empresas, né, Uhum. de pessoas que trabalham. Hoje em dia a vida está muito corrida, as Tá, pessoas querem alcançar o pódio, é. E o olham estresse, né? O estresse o muito alto, estresse. é Então, muito alto. muitas pessoas têm mortes súbitas, como o Dr. Carlos Uhum. Neto falou. Muitas pessoas acabam sendo sedentárias. Uhum. E a minha pergunta é: pessoas que são sedentárias, fumam, bebem, não têm uma alimentação, não têm um bom Uhum. sono, e elas querem começar, estão sobrepeso, a pessoa que é sobrepesa, que tem todo esse sedentarismo, Uhum. ela pode perder o peso com a corrida? Ela Pode, pode pode. melhorar a qualidade com a Pode corrida? melhorar tudo. Eu acho que tudo. Vida social, melhora toda essa parte. Porque assim, a partir do momento que você dá o primeiro passo, ali você já vai começando a mudar a tua, até a sua família Uhum, também. uhum. Tem casos vamos falar assim, eu tinha um rapaz que ele era sobrepeso. Ele, ele conseguiu perder peso, ele ajudou a família toda. E a família toda começou a fazer esporte. Nossa, Então, gente. são situações assim que você vê que tem condições. Eu Vo- tive, ó, uma outra situação tão boba. Eu tive um rapaz que eu É, fui numa prova no Rio de Janeiro. Ele chegou pra mim, isso é a parte mental, que eu tava aham. comentando. Ele chegou pra mim e falou: eu tô com uma dor imensa no joelho. Eu não vou conseguir terminar essa prova. E eu nem sei por que eu vim aqui. Eu falei assim: você veio porque eu tô aqui. Tô junto com você. E a gente vai Sim. terminar essa prova. Aí, toda hora, eu tava preocupado dele não sentir aquela situação de estar com um problema. Então, toda vez que eu passava ao lado de alguma pessoa que estava. Lá estava muito calor. No Rio, na época, estava um calor, estava dando uns 40 e poucos Nossa, lá é graus. muito quente É. mesmo, já fui. Então, a gente começou a fazer a prova. Então, para desviar o mental dele, da dor que ele Sim. estava falando, eu pegava, passava uma pessoa e falava assim: você tá tudo bem com você? Você não quer um copo d'água? Porque eu levava 3, 4 copos de água. Aí falou assim: eu tô um pouquinho com sede. Eu falei assim: toma esse copo. Aí a pessoa pegava e falou assim: vem comigo. E a gente ia. E o meu aluno do lado. Aí na próxima, um pouquinho. Ah, tá com bom. Vem comigo. Eu sei que na época eu terminei com quase mais ou menos, foram umas 15 pessoas, todo mundo juntos. Aí quando ele terminou a prova, eu perguntei pra ele: e aí, você tudo bem? Sem problema? Meu, foi a melhor prova da minha vida. Olha só, E o que joelho? sentimento E o bom. joelho? Você entendeu? Esquece Então, até, né? esqueceu. Você Desviou esquece, desviou o a foco. dor, o foco. É E isso. todas as situações que eu tive foram situações assim. E eu te falei também da moça que ela, num túnel, que ela saiu de ambulância antes, uma prova. Sim, Ela saiu de sim. ambulância. Que ela foi na prova que ela foi sozinha com as amigas. Só que as amigas Estavam preparados. estavam preparadas e ela não. Aí ela foi, saiu de ambulância e ela foi fazer a mesma prova no ano seguinte comigo. Que E eu legal. passei também a mesma coisa. Eu passei no local, conversando com outras pessoas, desviei o momento, É, e onde ela passou por ali, a primeira coisa dela foi o quê? Eu preciso falar para meus pais que eu consegui fazer completar uma coisa que eu não acreditava que teria. gente, eu fico muito emocionada porque esse canal da Dor para a Cor é um espaço para vocês ouvirem e serem ouvidos. E tudo que eu trago para vocês, primeiro vem das minhas experiências que me testaram muito. Você falando dessa moça agora, Uhum, Milcar, eu me vi na uhum, cena, aham, imaginei a cena dela e consegui ter a empatia do sentimento dela. aham, É uma sensação muito boa você conseguir concluir, não importa o tempo. E que exatamente. bom que essa sua aluna não ficou não gerou um trauma para ela, Aham, traumatizada, né? é, E não deu a sequência. Que uhum, bom que ela deu a sequência, não é, gerou um trauma. Ela conseguiu se desafiar, se superar isso, e ter essa vitória. E ligar para os pais, é, porque é uma sensação. Eu quero muito que vocês tenham essa sensação, porque é só quem vive, quem, né, vai correr sabe exato. quando tá. Qualquer esporte, gente, quando você vence, é maravilhoso esse sentimento. E quando eu cheguei, nós estávamos chegando, né, lá Aham, no final da prova, ali começou a minha mente assim: você não vai conseguir. Que aí eu já comecei, eu já estava cansada, sabe, então, fisicamente e mentalmente. uhum,
Só que é o que você falou, o anjinho bom falou, você chegou até aqui, você vai Você conseguir, vai, né? né? Uhum, E aí, quando eu passei a chegada, eu uhum, queria ligar pro meu pai uhum, e falar, pai, eu consegui. Eu liguei pra minha mãe, uhum. mãe, te amo, mandei foto, mas eu falei pro meu pai na hora, eu Não, olhei mas pro é céu verdade. É? e falei, é pra você essa vitória, é sobre Uhum, você essa vitória. Então, é, assim, gente, vamos ter bons hábitos, é. sabe? Vamos fazer essa reestruturação de Vida. vida. Você falou muito dos atletas, quando eu perguntei, tem que abrir mão. Se você tem um alvo, tudo na vida é uma escolha. Exato. Tem a escolha boa e tem a escolha ruim. E Uhum, toda escolha que você for fazer, você tem que assumir as consequências. Então, quando exato. você escolhe esse caminho, graças a Deus, do bem, da saúde, Uhum, e você, né, fala, bom, agora o que, onde eu vou chegar e como eu quero chegar, é abrir mão mesmo, porque você tem um foco na sua uhum, vida. E desse foco sai um profissional incrível que é um exato. trabalho, vira um trabalho. Como qualquer outro, que você tem que acordar cedo, você tem que fazer as suas Uhum, coisas, você tem que ter a sua disciplina física, mental, alimentar. É um é, trabalho prazeroso, tudo tem que ser prazeroso na vida. A uhum, vida é um prazer, né, exato. Amilcar? Eu sempre falo. Eu quero que você fale um pouquinho. Eu entendo que todos os atletas e para-atletas Uhum, sempre têm uma história maravilhosa antes de dificuldades, mas que conseguiram superar. uhum, Mas eu quero falar muito nos para-atletas, porque existem para-atletas que têm alguma história por acidente, por doença, né, por má formação. Como que é você pegar uma vida que antes, por acidente, vai, uhum, tinham todos os membros, né, e uhum, de repente ele chega com alguma deficiência física ou neurológica, assim, né, causada por algo uhum, neurológico, e ele fala: bom, agora é uma nova vida, uma nova uhum, realidade. Eu imagino que é um processo difícil, tanto para a pessoa que está uhum, na situação, e você tem que ter um psicológico, um profissional muito grande para passar a segurança para aquela pessoa. Sua vida exato. mudou, mas mudou para mulher, para melhor Uhum, agora. Você tem que virar essa chave e entender que você aqui vai ter uma vida excelente, você uhum. vai se superar e vai se tornar uma nova pessoa. Como que é esse processo da pessoa chegar até você com uma nova realidade e você fazer com que ela tenha prazer e muda a vida dessa pessoa para melhor, desse para-atleta, que vira um atleta, né? Vira um Então, para-atleta. Renata, assim, eu convivi bastante tempo com, acho que com um pouquinho, algumas categorias, né, do Paralímpico, né? Assim, a gente vê uma situação assim, eles era seria um grupo de pessoas que sempre tiveram problemas, como falar assim, amputação, o Sim, acidente, tudo, eram muito fechados, porque eles não tinham oportunidades para ter sim. isso. Então, são pessoas que, por exemplo, a partir do momento que eles tiveram essa oportunidade de estar participando de um evento, ou que seja o esporte no Uhum. geral, eles abraçaram. Então, como fala, todo mundo fala assim, mas essa mudança não é uma mudança, para eles foi vida, foi Nossa, vida. Então, porque ficavam dentro de casa, não tinham locomoção, não tinham nada. Então, a partir daquele momento que eles conseguiram esse espaço, né? Que a gente fala o espaço, e gente. é vida. E é o que a gente fala assim, e a maioria, tem muita gente que tem tudo, tudo. Você tem os membros, tem tudo. E não procuram fazer isso. Então, É, é o então. que eu falo assim de coração. O que me mudou minha vida é trabalhar com essas pessoas. Porque eu vou falar assim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com eles, eu comecei a ver, meu, não tem dificuldade. Eu tenho locomoção, eu tenho vida, eu tenho perna, eu tenho braço, eu consigo fazer tudo. Você acaba É, mudando a visão de vida, porque, né? por exemplo, vou tô numa prova de rua, pô, não vai dar para terminar. Pô, mas e aquela pessoa ali, que é um deficiente visual, um que É, é um cadeirante? é, Olha a briga, olha a força deles. sim. A É gente tem incrível. uma. E é isso, essa que é a diferença. Você acaba mudando a sua visão de vida, você É. acaba valorizando.
cada detalhe, né, da sua vida, você acaba refletindo. Uhum. Será que eu tenho... Todo mundo tem problema, tá, gente? O que Uhum. seria de nós sem os problemas para superar? Eu acho que eles nos Exatamente. motivam. Exa Mas a gente precisa colocar na balança até que Tudo. ponto eu É. tenho um problema realmente sério e até que ponto eu tenho um hábito Aham. de sempre estar reclamando, murmurando, Exato. né? E quando você lidar com pessoas que para elas está tudo bem, a vida é o que Exato. eu gostei muito do que você falou, não é mudança, é vida. Você Uhum. ganha vida. Eu ganhei vida quando eu voltei a andar. Uhum. Eu ganhei vida. Eu ganhei vida quando eu me superei com um luto, né? Que é uma Uhum. dor que é inevitável. Exato. Mas o sofrimento é uma escolha. Então, qual Uhum. foi? Eu tenho o meu processo, mas eu também quero melhorar. E Uhum. eu gosto muito do esporte. Eu sou muito resistente a remédio, sabe, Uhum. Amilcar? Eu só tomo remédio em extrema necessidade. Eu tomei tanto remédio que eu sou realmente Entendi. resistente. E tenho trauma. Mas eu entendo que quando há necessidade, eu tenho que Tem que tomar. tomar. Isso. Mas eu gosto muito da linha do esporte, porque Uhum. o esporte melhorou a minha saúde mental, Uhum. o meu autoconhecimento, a minha confiança pessoal, meu autocuidado, né? Hoje eu estou num processo de perda de peso que a corrida me ajuda muito. Uhum. Eu me olho no espelho, que eu tenho uma dificuldade de desconstrução de autoimagem. Hoje eu me olho melhor fisicamente, né? Eu sofro de obesidade, Uhum. então a corrida, como qualquer outro esporte, natação, musculação, me ajuda nesse controle Uhum. da doença, porque é uma doença. A obesidade é uma doença que tem que Aham. ser tratada Nada. e É. acompanhada. É uma manutenção, gente. Não é assim, ah, eu emagreci o que eu gostaria, a vida segue, mas você tem que ter essa manutenção Uhum. diária, esse É verdade. autocontrole, né? Com alimentação, com cuidado. E assim, eu sou muito grata por tudo que você faz, por todas as pessoas, pela sua história, Milcar, que a sua Uhum. história é uma referência para quem nos está assistindo, tá? De que passamos, sim, pela dor, mas encontramos a cor Uhum. no final, quando nos damos essa oportunidade, Uhum. né? E o esporte em geral é isso, É. é o que você falou, é vida. Vida e crescimento também naquela, como falar assim, essas pessoas que estão começando a tá fazendo esporte, o lado principal é assim, crescimento dentro da empresa, dentro da, porque ela vai conseguir saber um ponto que ela consegue ter mais naturalidade com todo mundo. Que hoje a gente, como a gente vive nesse mundo que é o estresse Nossa, total, muito. então você ter mais, ser mais amigo, ser mais companheiro de todos, que é o que falta hoje. Hoje, por causa de um É. celular, você não se enxerga mais. Então, são coisas assim principais, que essa coisa a convivência, conversar mais, ter vida Sociais. social. Isso que você falou do celular é incrível, porque assim, hoje, com a tecnologia, tem um seu lado bom, mas tem um lado ruim. As Tem, pessoas acabam esquecendo da socialização é, do mundo fora da exato, internet, né? Do celular, do WhatsApp, do Instagram, e acaba esquecendo da vida, né? é, Fica muito preso, exato, e aí vem a. Você não se exercita, você fica pilhado, porque é, pilha, pilha, né? é E bastante. você acaba não vivenciando os prazeres da vida fora, Fora, né? Então, eu, quando tô treinando com a Milcar, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar correndo com música, mas é um momento que eu me desligo do mundo aqui, de uhum, tecnologia e de celular. Eu não atendo o celular, eu tô praticando esse exercício, Amilcar. exato, No meu momento de esporte que eu estou praticando, é o momento que eu desligo o celular. Eu até aviso, ó, gente, eu vou estar treinando. uhum, Depois, se vocês precisarem falar comigo, eu falo depois. Porque você precisa focar. Porque senão exato, é a você palavra certa, fica. Sim. focar. Ai, peraí, quem trabalha muito? Ai, peraí, deixa eu ver a mensagem aqui. Uhum, Ai, peraí, não, só um minutinho. O Sidney, que é o meu personal de musculação, ele briga comigo, ele não deixa eu ficar com o celular uhum, durante o treino. Beijo, Sidney, você também é uma bênção na minha vida, viu? uhum, Me ajuda muito. Ele não deixa eu ficar com o celular durante o treino, porque ele fala, o foco é aqui. é,
Então, isso daí que você falou do celular também, fica a dica para quem treina, tá? Tira um tempo para você, né, Amilcar? É É, tão importante a gente ter um tempo de qualidade, nem que seja 30 minutos, não importa o horário do dia. é aquele Você... tempinho só, você tendo aquele tempo, que seria pra falar assim, faz com vontade, faz com saúde, tenha, eh, abraça aquilo que você está fazendo. Porque vamos falar assim, porque tudo bem que seja, vamos falar, aquela uma horinha que ela vai te fazer a diferença do seu dia todo. Que ela vai te dar, Sim, você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição, você vai ter tudo. sim. Então, vamos falar assim, é uma bênção, como que seria, vai, o É, modo de falar. Então, aproveita isso, faça uma atividade, mas faça com qualidade, faça com com prazer. prazer, Com prazer. Eu tá? acompanho muitas pessoas no meu Instagram que eu conheço a história de vida de cada um. E eu fico muito feliz quando as pessoas evoluem, sabe? Uhum, Tem uma amiga minha, que eu vou falar o nome dela aqui, que é a Dai, é uma pessoa maravilhosa, e eu tô vendo, eu tenho duas amigas, Célia e a Dai. Eu acompanho a evolução das duas na corrida. Eu uhum, fico tão feliz, Amilcar, de ver a Célia, beijo, minha, como eu falo, fiel escudeira aqui do meu uhum, lado. A Célia, eu conheci ela cuidando do meu pai, uma uhum, excelente cuidadora, muito carinhosa, o time todo, gente. Mas o que eu quero falar da Célia é conexões. uhum, Quando ela chegou, que eu comecei a ver o estilo de vida dela, o estilo que ela levou para mim, para o meu pai, eu falei, moça, você uhum, é atleta, né? E uhum, ela toda tímida. Ah, não sei o que, não sei. Eu comecei a acompanhar ela no Instagram, eu uhum, fiquei assim impactada. uhum, Ela começou a correr, não foi cedo. Ela começou a andar primeiro, caminhar, e ela gostou. Começou a correr. Hoje, ela é uma atleta, Aí, tem tá uma vendo? vida saudável, ela me incentiva a correr. O Rodrigo também tá, né, junto Uhum, com você. E eu também quero, sabe, Amilcar, incentivar as pessoas. Você é um instrumento que Deus coloca na vida das pessoas para ter essa visão do esporte, uhum, que não importa a idade, não importa se você está sobrepeso, não importa se você tem verdade. alguma limitação. Se você quer, você consegue, Isso é verdade. não é? É, eu tenho uma situação que é assim muito engraçada. Ele já é falecido, um senhor. Ele tinha 70 e poucos anos. Aí a irmã dele chegou, que seria a filha, né? Chegou e pediu, falou assim: será que eu consigo fazer meu pai fazer alguma coisa? Que meu pai nunca foi, meu pai Aham, nunca fez nada. Eu falei assim: não, vamos tentar. Aí o primeiro dia, ele era aquela pessoa bem dura, né? Tá? Aí ele começou, fez 100 metros. Para ele foi uma felicidade. é. A partir do momento quando ele conseguiu fazer isso caminhando, quando ele conseguiu fazer uma volta no Parque de Ibirapuera, Hum, ele completou, meu, foi uma coisa assim, pra mim foi a melhor coisa da minha vida. E um lado que eu não esqueço, que o dia seguinte, esse senhor que era parrudo, fechadão, tudo, tava de óculos escuro, bermudinha, dando risada pra todo mundo, conversando com todo mundo. Então, é essa coisa que a gente fala assim, ele te dá esse prazer de você poder tá vivendo, melhora tudo. Tudo ao seu vivendo. redor Só melhora também. começou a conversar com todo mundo, uma coisa que ele era fechado. Você vê como melhora Então, o humor melhora toda essa tudo. parte. É, Muda a tua vida. você estando bem com você, tudo ao seu redor se torna bom, né? Eu Exato. acho assim, você se torna uma pessoa agradável, a sua imagem se torna, né? Uhum. As pessoas começam a ver uma melhora, isso é muito Exatamente. legal, é um resultado, É, gente, não importa o tempo, e sim o resultado, é. né? E Amilcar, eu quero Hum, que você fale aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo agora, uhum, sobre iniciar, quem quer iniciar, deixe uma mensagem aqui para hum. incentivar alguém que esteja querendo iniciar a corrida Assim, ou algum esporte. então, eu acho que você não pode ter medo, você tem que tentar se arriscar. A vida é uma só. E a gente tem que tentar toda vez, não tô falando de se jogar de um precipício, mas sim tentar arriscar. Nunca pegar, achar que aquilo é impossível. Tudo é Exato. possível. É só a gente querer.
E, Exato. eu sempre fui desse assim, eu fui sempre atirado. Eu aprendi a ser atirado. Porque a gente acabou, vamos falar assim, as dificuldades que a gente tem na vida é o mínimo. A gente pode conseguir muito mais se você tentar não ter medo das pessoas, tentar se aproximar, tentar viver esse Isso. momento, porque, vamos falar, a vida é uma só. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então viva. Viva Bem com vivida. saúde. É. Viva com saúde, tenta fazer um esporte, que o esporte vai te proporcionar. Não estou falando correr, mas pode fazer tudo, No no geral, geral. gente, o esporte é Faça alguma vida, ele coisa, resgata, tá? É faça alguma coisa, exatamente. A gente alguma está coisa para falando de, você. exato, nós É. estamos falando de corrida porque o Amilcar, ele é um profissional, né, da Hum, corrida, ele é um campeão paulista e brasileiro de meio fundo. Ele dá aula, como eu falei aqui, eu vou deixar o arroba dele, procura o Amilcar porque ele tem todo o know-how de corrida, tá? Tem assessoria também do Nelson Evêncio, que é maravilhosa essa assessoria. Tem vários profissionais que dão todo o suporte, uhum, né? Desde nutricionista, aham, você como personal, né? aham. Na técnica da corrida. Eles incentivam vocês a fazer provas, que eu vou te falar que viram uma rotina na nossa É vida, né? verdade. Cada prova é única, cada prova é uma vitória. E aí Exatamente. você vai aumentando a quilometragem, né? No caso, Isso. 5, aí vai para 10, E até chegar uma até maratona, se chegar uma você quiser, né? Se maratona. vocês quiserem. Que E é o que eu também, falo se não assim, chegar, tá é, tudo bem. O que importa é o que eu é você falo, fazer aquilo que dá dentro do seu limite. E limite. ultrapassar os seus limites de uma forma saudável. Mas Exatamente. para ultrapassar os nossos limites, precisa ter um bom suporte. E esse é o Isso. papel do Amilcar e da assessoria, tá? E Hum. Amilcar, eu quero que você fale para mim aqui o que significa da dor para a cor para você. Ai, assim, eu não sei, eu acho que passar essa visão tentar viver, Sim, né? Que eu acho é o principal. Meu, dor é uma coisa assim, vamos falar, é difícil, mas a gente consegue superar. conseguimos. A superação, a, a vida. Eu falo, é um tema difícil para mim, porque assim, a gente já passou por Sim, tanta coisa nessa vida, que a gente tem essa, essa superação de você poder tá passando um pouquinho da vivência nossa para tentar melhorar a vida de algumas outras pessoas. sim, E esse é o principal, que eu acho que é o. Não tem o que paga, tá? exatamente. Que eu vou falar assim, para mim não. Estando toda vez dando um pouquinho de informação, ajudando, que eu falo assim, eu não tô precisando de nada, a única coisa que eu quero é tentar passar um melhor para cada um. Sim, E o pouquinho que a gente pega, a gente adquiriu durante toda a nossa vivência, é o principal. exato, muito legal. Eu sempre falo que o propósito do meu podcast, da Dor para a Cor, é: passamos pela dor, o ser humano passa, mas o ser humano tem a capacidade de Uhum, encontrar a cor dentro do tempo dele, tá? Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui assistindo o episódio, que é uma uhum, aula, né? uhum. E com informações importantes, tá? E, gente, a mensagem que eu deixo aqui é: vitória, sempre vamos encontrar a vitória, basta querer, basta virar a chave, basta fazer essa pergunta: onde eu quero chegar e como eu quero chegar? Eu tenho amor próprio? Eu tenho amor às pessoas que eu tenho em volta? Eu quero qualidade de vida? O que é qualidade de vida para mim? Tá bom? Mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, eu estou emocionada com cada bate-papo que eu tenho aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final. Compartilhem com todas as pessoas que vocês imaginam que estejam precisando ouvir, precisam de orientações, tá bom? Você que tem uma história de superação e recomeço e quer sentar aqui comigo, trazer para alcançar vidas, por favor, eu faço
questão, tá bom? E não esqueçam de se inscrever, hein? De fazer o curtir, dar o joinha, que pra gente é muito legal, Verdade. tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez. Fiquem